Estamos de volta com o último bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre herança. Eu recebo aqui no estúdio o Dr. Washington dos Santos, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Dr. Washington, nós estamos recebendo milhares de ligações, a produção não está tendo nem tempo de trazer as perguntas para mim. Que notícia boa. Mas eu já estou com algumas selecionadas aqui e vou dizer aos nossos queridos telespectadores que, infelizmente, vocês podem continuar mandando as perguntas, nós só não vamos ter condições de respondê-las aqui ao vivo. Mas depois o Dr. Washington vai deixar o contato dele para, eventualmente, sanar essas dúvidas. Com certeza. A Natália do Guarda-Amor, Dr. Washington, obrigado, Natália, pela sua participação. Ela está perguntando o seguinte: o pai dela tinha uma herança muito grande, oriunda do pai dela. Vamos ver se dá para ficar claro. Só que o pai da Natália nunca recebeu essa herança do avô dela. Agora, diz ela que a família começou a procurá-la, né, para poder receber essa herança, e diz que essa herança é muito complicada, parece que tem alguma complicação. O pai dela, infelizmente, faleceu por conta de um homicídio. Ela pergunta o que ela deve fazer. Natália, uma pergunta muito interessante. No nosso dia a dia, na nossa labuta jurídica, né, na busca do direito, da justiça, nós vemos muito isso acontecer. E o que eu te aconselho? O conselho é simples: procure um advogado. Para quê? Porque complicação é o nosso segundo nome. É tentar resolver esses problemas. É óbvio que você, não sendo advogada, dificilmente você vai conseguir chegar a uma possível solução para esse seu problema. Mas São João del Rei hoje, nós temos aí próximo de 600 advogados na nossa subseção e nós temos aí a Defensoria Pública para aqueles que não podem pagar, tá? Para aqueles que não podem pagar, a Defensoria Pública presta um grande serviço. E nós temos ainda uma instituição educacional na cidade que também oferece esse tipo de serviço para a população carente. Então, o meu conselho, não sei se é o seu caso, tá? Eu acho que não, né? Porque, como você disse, é uma herança muito grande, então qualquer advogado se interessa, inclusive, por resolver o seu problema. Mas, brincadeiras à parte, o conselho que eu te dou é esse: procura um advogado para que ele possa melhor orientá-la e ir na busca do seu direito. Se é seu direito, que seja 1 centavo, é seu e você deve recebê-lo. Bom, doutor Washington, o Marcelo lá do Senhor dos Montes, obrigado, Marcelo, pela sua participação. Ele diz o seguinte: meu pai faleceu há 4 anos e teve um segundo casamento, do qual nasceram 2 filhos. No primeiro casamento, que acredito que seja o que o Marcelo foi fruto, ele teve 7 filhos, o pai do Marcelo. Sim. Nós, filhos, o Marcelo pergunta, nós, filhos do primeiro casamento, temos direito na herança? Com certeza, Marcelo. Sua pergunta ela é muito pertinente. Não existe, para a lei, acepção entre herdeiros. O filho de primeiro, de segundo, de terceiro casamento, ou até aqueles filhos provenientes de relações extraconjugais, a lei não faz acepção para essas pessoas. Você, 7, 10, 20, ou 5 irmãos, ou 2 irmãos, os direitos hereditários são os mesmos. No caso de falecimento do seu pai, tanto você e todos os seus irmãos terão o seu direito à herança. E é até bom, doutor, se o senhor me permite, vou entrar numa outra seara aqui. Aqueles filhos de relações extraconjugais que não foram reconhecidos. Isso acontece muito. Às vezes ele não sabe como fazer porque ele descobre que o pai dele morreu, ele sabe que é pai, mas foi uma relação de tolerância ao longo da vida. A mãe, né, não pleiteou em juízo, não demandou em juízo para que fosse reconhecida aquela paternidade. E esse filho, também suposto herdeiro, ele toma conhecimento do óbito, do falecimento de seu pai e de que o pai tinha um patrimônio. Não interessa se um patrimônio simples ou se um patrimônio vultuoso, mas ele toma conhecimento. O que fazer nesses casos? Você que é filho de uma relação extraconjugal, ou enfim, você só tomou conhecimento agora de quem é seu pai, mas ainda não teve esse parentesco reconhecido. A gente aconselha que essa pessoa, ela ingresse em juízo com uma ação própria, que se chama ação de petição de herança. Nessa ação, ele vai poder pleitear o reconhecimento não só do seu parentesco, através de um possível exame de DNA,
mas também o reconhecimento dos seus direitos hereditários, dos seus direitos, do seu direito de receber essa herança. Muito interessante. Doutor Washington, a Maria do Bom Pastor, obrigado Maria pela sua participação. Ela diz o seguinte, ela tem 60 anos e o marido dela 70. Eles tinham uma filha, porém essa filha faleceu há 7 anos atrás e deixou uma filha, ou seja, neta da Maria e do marido dela. Aí ela pergunta, se o marido dela falecer, essa neta que mora com o pai, ela vai ter direito à herança? Com certeza. Primeiro, gostaria de parabenizar a senhora Maria pela longevidade, né? 60 anos e o marido 70. Com certeza os dois é um casal aí muito feliz. Parabéns pela longevidade. Obrigado pela pergunta. Pois então, a sua neta ela vai ter direitos hereditários. Esses direitos são direitos que se transferem, que a gente chama herdar por representação. Então, no momento que a gente espera que seja longínquo, que a senhora ou o esposo da senhora falecer, essa neta da senhora vai ter, sim, o seu direito hereditário resguardado. Ela recebe como se fosse... Como se fosse a filha. A filha, né? Isso. É o que a gente chama, aqui no direito, a gente chama de herdar por representação, que é o quê? Ela está representando a mãe dela. Por quê? O direito de representação, ele é em grau infinito, ou seja, ele passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, nessa sequência. Perfeito. Doutor Washington, uma última perguntinha aqui, que porque pena. nós já estamos até estourando o prazo do programa. O telespectador não se identificou, mas eu já agradeço a participação. Ele é lá da Vila Santa Terezinha, ou ela, né? E faz o seguinte questionamento. Meu sogro faleceu. Um tempo depois, a sogra também veio a falecer. Sim. Tem que fazer inventário dela, da sogra, do sogro? Obrigado, Anônimo, pela sua pergunta. O inventário, ele é regra. Há que ser feito. Só não se inventaria quando existe um só bem e um só herdeiro. Nesse caso, a gente passa para um outro instituto que chama-se adjudicação. Mas no caso aí do seu sogro e da sua sogra, tem que ter um inventário, porque creio eu, não foi relatado na pergunta, eu creio que eles morreram em momentos diferentes na vida. Então, se morreu em momentos diferentes, como eu disse lá no início do programa, o evento morte traz consigo o desdobramento da abertura da sucessão. Se o seu sogro morreu primeiro, foi aberta a sucessão dele. Esse imóvel ou imóveis, enfim, esse patrimônio a ser inventariado, transferiu-se do seu sogro para a sua sogra. Se a sua sogra veio a falecer depois, houve mais uma sucessão, obviamente, para a sua esposa. Então, esse inventário tem que ser feito. A data aí é a questão chave, né? Crucial, né? Que no direito nós temos até a questão da comoriência, né? Que é um momento, por exemplo, vamos trazer aqui para o cotidiano, quantos aviões caem, né? São poucos. A gente tem que lembrar que são poucos, né? Mas é porque eles tomam o noticiário quando acontece uma desgraça de tamanha proporção. Se um avião cai, marido e mulher estão juntos no mesmo assento, voltando de uma viagem que foram fazer de férias, esse avião cai e os dois morrem. Como fica essa situação? De quem é a herança? Houve transferência? Não houve transferência? Existem até exames próprios para se constatar o momento morte, para que seja atestado quem morreu primeiro, quem morreu depois, ou se morreram juntos, para saber como vai ser essa sucessão, por conta dos possíveis herdeiros. Mesmo porque, gente, só preciso, não sei, para dar uma clareada, para entender a importância disso. A depender do regime de bens do casamento, né? Se o marido faleceu primeiro, pode ser que metade do patrimônio vá para a esposa, a outra metade para os herdeiros. Justamente. Depois, se a esposa faleceu em seguida, aí nós vamos ter que acrescer ao patrimônio que ela tinha, essa metade que veio, né, enfim, as hipóteses são infinitas. Os regimes de bens, né, eles vão influenciar muito, eles vão ser determinantes, na verdade. Não é nem uma questão de influência, é uma questão de serem determinantes para que haja depois, futuramente, né, essa divisão do patrimônio a ser herdado. Bom,
A produção já está me chamando a atenção, mas a gente vai empolgando. Sr. Washington, queria muito agradecer a participação do senhor aqui e deixar o espaço para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Rafael, eu gostaria primeiramente de agradecer a você, agradecer a doutora Juliane, nossa vice-presidente na 37ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de São João del Rei, né, presidente do Conselho Curador aqui da TV Campos de Minas, agradecer pelo convite, dizer que não é fácil estar aqui para responder essas perguntas de improviso, então peço perdão ao telespectador, ao meu amigo, à minha amiga lá em casa, se alguma falha nos acometeu nesse sentido. Gostaria de deixar aqui um abraço para minhas filhotas, Tawane e Amabelle, dizer para vocês que o papai ama muito vocês, e deixar aqui o meu contato, porque eu não gostaria de deixar esses nossos telespectadores que ligaram sem uma resposta. Então eu vou deixar aqui o meu e-mail é washingtonagente@gmail.com. Vou soletrar para ficar mais fácil, porque o Washington é um pouquinho complicado e todo mundo tem dificuldade de escrever, é normal. washington@gmail.com. Mais uma vez agradecer, nos colocar à disposição para participar aí dos próximos programas, com certeza será um enorme prazer. Nós é que agradecemos. E se você perdeu alguma parte desse programa ou deseja revê-lo, ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã e todas as sextas-feiras, às 10 da noite. Na semana que vem, a doutora Leidiane estará aqui abrilhantando o nosso querido programa. Eu volto numa outra oportunidade. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Até lá!